Pessoal, professor Renato novamente. Dentro do curso agora nós vamos falar sobre as práticas conservacionistas. As práticas conservacionistas em conjunto, elas visam o quê? Diminuir a erosão do solo e permitir que a água infiltre mais para principalmente recarregar o lençol freático. Dentro das práticas conservacionistas, elas são divididas em três: edáficas, vegetativas e mecânicas. As práticas edáficas, elas visam manter ou melhorar a fertilidade do solo. A gente poderia citar alguns exemplos: adubação orgânica, adubação verde e evitar principalmente as queimadas. As práticas vegetativas, elas visam manter o solo coberto, principalmente utilizando plantas de cobertura, adubos verdes. As margens dos rios devem ser mantidos com vegetação com mata ciliar, os topos dos morros têm que ser reflorestados. E as práticas mecânicas, que nós vamos falar um pouco, é sobre o terraceamento. As práticas conservacionistas, elas visam o quê? Manter a capacidade produtiva do solo e evitar a erosão. E uma das práticas mais danosas para a agricultura são as queimadas, porque além dela queimar a matéria orgânica na superfície do solo, ela também diminui a atividade microbiana, favorecendo a erosão, porque o solo fica descoberto sem nenhuma proteção. O fogo, ele é extremamente danoso e ele deve ser evitado ao máximo. Dentro das práticas conservacionistas, a adequação da cultura ao tipo de solo é extremamente importante, porque você adequando a cultura ao solo, você vai reduzir a agressão ambiental. Então você vai adequar uma cultura que possa se adaptar bem àquele ambiente. O uso racional do solo também é extremamente importante. Então você vai plantar em determinados locais dentro da propriedade culturas específicas, no caso, cultura de subsistências, arroz, milho, feijão, mandioca, em determinados locais mais específicos, mais propícios. Locais onde o solo é de melhor qualidade, melhor fertilidade, você vai plantar o quê? Frutíferas. Em áreas um pouco mais declivosas, você vai destinar a pastagem. E áreas com grande inclinação, essas áreas devem ser preservadas. Outro aspecto extremamente importante é a rotação de culturas. É você alternar na mesma área culturas de diferentes espécies. Então, no caso específico, uma gramínea, o milho, uma leguminosa, a soja. Então, isso aí promove uma série de benefícios. Primeiro, diminui o efeito da erosão, diminui também a incidência de pragas e doenças, melhora a fertilidade do solo e o produtor vai obter uma maior produção. Uma outra prática conservacionista extremamente importante é a consociação de culturas. Este método visa você plantar culturas anuais com culturas permanentes, ou até mesmo duas culturas anuais numa mesma área. As leguminosas são espécies ideais desse consórcio. Por quê? Elas não fazem muita concorrência com a cultura principal e deixam nutrientes no solo porque elas fixam o nitrogênio atmosférico. Vocês podem observar nesse consórcio aqui da soja perene, que é uma leguminosa, que a gente vai ver mais à frente, com as fruteiras, mamão e pitaia. Observe que ela forma um colchão, uma cobertura uniforme. Dessa forma, essa área você não precisa de ficar capinando. Uma outra prática conservacionista extremamente importante é o plantio em curvas de nível. É indicado para terrenos com declividade, então o plantio vai seguir as curvas de nível do terreno. Dessa forma, diminuindo a erosão, diminuindo o arrasto de partículas. Para se fazer uma utilização dessa técnica, é necessária a utilização de um técnico. As faixas de retenção é outra prática também extremamente importante. Você vai plantar espécies mais densas em determinadas faixas. Então, essas espécies mais densas, que pode ser cana-de-açúcar, capim-santo,
ou outras espécies que visam o quê? Não deixar que a terra seja arrastada pela água das chuvas através dessas faixas. Então elas vão funcionar como uma barreira para a retenção de partículas do solo. Uma outra prática muito importante é o quebra-vento. Então, o quebra-vento ela protege o solo contra a erosão. Consiste em você plantar espécies de grande porte. Pode ser o bambu, a banana, o eucalipto, e sempre plantar no sentido contrário à direção dos ventos. A cobertura morta também é uma das práticas extremamente importantes, porque ela protege o solo. Vocês podem observar nessas duas imagens o solo coberto. Pode ser com palha de gramíneas, resto de capina, palha de milho, entre outras. Então essa cobertura morta vai impedir a emergência de plantas daninhas e vai conservar mais a umidade do solo. E aqui algumas referências que vocês podem utilizar para aprimorar o conhecimento de vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês. Boa tarde, pessoal. Nós teremos hoje a aula sobre plantas de cobertura e adubos verdes. Fiquem atentos.